A paz do Senhor amado, aqui fala o pastor Jonathan Assombo. Eu sou professor da Escola do Sobrenatural para Profetas Evidentes, mas estamos aqui na Rádio Gospel Angola para levar uma mensagem acerca da cura. Nós começamos nossos estudos a partir de hoje. É a Escola da Cura que estará a ser apresentada aqui na rádio e também no programa TV da Rádio Gospel Angola. Nós estamos aqui a tentar, pela graça do Senhor, explicar algo que tem a ver com a cura divina. Porque há muitas pessoas, neste momento, talvez nos hospitais, nas casas, na sala ou no seu quarto respectivo. Você está ali nos seguindo e você está incomodado, você está doente, você está passando pelos problemas ou acabou de receber o relatório do médico que diz que não há solução, não há cura por causa daqueles problemas ou dos problemas que você está atravessando, não haverá solução nenhuma. Então estamos aqui com a fé na palavra do Senhor para te dizer que quando o homem disse não, Deus lá do alto disse sim, que Ele pode. Então segue aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer, a compartilhar conosco, e cremos que se você colocar a sua fé, porque a sua fé basta, você receberá a sua cura no fim desta mensagem. Nós começamos a nossa leitura estudando a palavra do Senhor e hoje vamos estudar para saber, será que é a vontade de Deus que você continue sempre doente ou que será que é a vontade de Deus que você seja curado? Mateus capítulo 8, Jesus está respondendo nesta pequena questão, porque há muitas pessoas às vezes ficam dizendo, não, é a vontade de Deus, eu vou morrer com esta doença. É a vontade de Deus, eu sei que não haverá cura para mim. É a vontade de Deus, eu sei que o médico disse, não haverá cura, este câncer, este problema de mioma, problema de quisto, este problema de coração, este problema de cabeça, já está muito longo, muito tempo nas nossas famílias, eu vou passar, eu vou morrer. Mas pela fé na obra da cruz, eu estou aqui para te dizer que Deus ainda não falou a sua última palavra. Você não crê naquilo que a tua mente está dizendo. Você não crê naquilo que as pessoas... Nós respeitamos os médicos, mas não pode colocar a tua fé naquilo que eles estão a dizer. Mas a nossa fé tem que ser colocada na palavra do Senhor. O apóstolo da fé, Smith Wigglesworth, dizia sempre, eu não estou movido para aquilo que eu estou vendo. Eu não estou movido para aquilo que eu estou ouvindo, ou aquilo que está a acontecer, mas eu estou a ser movido pela fé na palavra de Deus. Então, a questão está aqui. Será que Deus quer me curar? Ou será que Deus alegra que eu fico sempre doente, que eu posso continuar a sofrer deste jeito? Jesus, que a encarnação do Deus invisível aqui na terra, ele vai responder nesta questão. A Bíblia diz o seguinte, em Mateus capítulo 8. Podemos tomar a partir do verso 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eles que veio, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o diga a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amado em Cristo, ouvintes que estão nos ouvir, nós estamos aqui a acompanhar a resposta de Jesus acerca desta pequena questão. Será que Deus toma prazer, se alegra com a sua doença? A palavra é clara. E Jesus responde dizendo, eu quero te curar. Eu penso que quando chegou o leproso, ele também chegou com as mesmas inquietações, com os mesmos pensamentos que muito hoje em dia tem. Porque ele pensava que normalmente com a lepra, como é uma doença incurável, como era naquele tempo, ele podia dizer que nada, eu não serei curado.
Ele podia dizer que nada, eu vou morrer com esta doença. A mesma coisa está acontecendo para você, minha querida. A mesma coisa está acontecendo para você, meu querido, meu amado. Que você esteja pessoa da igreja, ou que você esteja pessoa que não frequenta a igreja. Eu quero te dizer, às vezes você está se perguntando as mesmas questões. Será que eu vou ser curado? Será que esta doença vai me levar lá no túmulo? Será que aquilo que o médico disse, isso acontece? Neste momento você está lá no teu leito de morto, de doença, ou você está lá no teu leito de quarto do hospital, nos acompanhando. Eu quero te dizer, Jesus não somente pode te curar, mas Jesus quer te curar. A Bíblia diz isso. Ele respondeu no homem que chegou para ele dizendo, se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus, tomando a palavra, disse, eu quero, seja limpo, ser limpo. Amado em Cristo, a palavra está clara. Jesus quer te limpar. Jesus quer te curar. Não importa aquilo que o médico diz, mas a vontade de Deus é que tu seja limpo, seja curado. E aí surge a questão da vontade de Deus. A pessoa fica a se perguntar sempre, dizendo, é a vontade de Deus, e do seu grau, e da sua vontade, que eu fico sempre doente, que eu morro com esta doença. Mas aqui, Jesus diz, eu quero. Jesus é a expressão da vontade de Deus. A vontade de Deus não é que as pessoas permaneçam doentes. A pessoa fica sempre na cama das doenças. Mas a vontade de Deus é que você seja curada. O curado. O que é a vontade de Deus? Quando estudamos em Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo nos dá uma ideia daquilo que é a vontade de Deus. Romanos, capítulo 12. No verso 1, a Bíblia diz o seguinte, rogo-vos, pois irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus tem a ver com tudo que é boa. Boas coisas surgem da vontade de Deus. Mas a gente às vezes fica dizendo, não, é Deus que me quer desse jeito. Estou no casamento 8 meses, 8 anos, 7 anos, 12 anos, eu não estou a alcançar filhos. Quem sabe, talvez é da vontade de Deus. Eu estou aqui no hospital, o médico disse que eu vou passar, eu vou morrer. Quem sabe, talvez é da vontade de Deus. Não consegui aquele emprego, não consegui a cura. Eu fui lá seguir tratamento, o câncer está sempre a permanecer. Quem sabe é da vontade de Deus. Isso não é da vontade de Deus, porque a Bíblia é a expressão da vontade escrita de Deus. Deus não se vê. Ele mandou o seu filho. Alguém disse, Jesus veio, trabalhou e depois Jesus foi-se. Mas Jesus nos deixou o seu livro. E a Bíblia é o livro que Jesus nos deixou. E nesta Bíblia, a vontade dele está a ser expressa. A vontade dele está a ser exprimida. E lá, Jesus quer. Ele diz, eu quero te curar. Ele quer te fazer sair daquele leito do hospital. Ele quer te fazer sair da doença. Ele quer livrar a tua alma, livrar o teu corpo daquela enfermidade, daquela condenação. Mas a vontade dele é tudo que é perfeito, é tudo que é boa. Então, se nós estudarmos Tiago, capítulo 1, verso 17, mais uma vez a Bíblia ilumina-nos acerca da vontade de Deus. A Bíblia diz o seguinte, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito descende do Pai da luz, descende do alto. Então, entendemos agora, tudo que é bom, a cura, filho no casamento, a prosperidade, a benção,
tudo que é bom, emprego, promoção, boa saúde, viver muito tempo, muitos anos, vem de Deus. Então, a doença não vem de Deus, porque Deus não pode estar a ser dividido. Num lado, Deus está a nos oferecer boas coisas, boas dádivas, enquanto que no outro lado, Deus está a nos deixando lá no castigo, nas doenças e nos problemas. Mas a Bíblia é clara, dizendo tudo que é bom. Eu quero anunciar na pessoa que está me acompanhando agora. A cura chegou na tua casa porque é da vontade de Deus. Eu quero garantir na pessoa que está acompanhando, a mulher que está há muitos anos esperando seus filhos. A cura chegou na tua barriga porque Jesus é o autor de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Não há doença em Cristo. Não há incomodação em Cristo. Não há enfermidade. Mas se nós estudamos, nós podemos ver, perguntando a questão, por que o Filho de Deus veio aqui na terra? A Bíblia responde nesta questão. 1 de João, capítulo 3, no verso 18, podemos ler aquilo que o homem sagrado está dizendo. Não, filhinhos, não amamos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nos conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos os nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Amado, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele recebemos, porque guardamos o seu mandamento e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que criamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amamos uns aos outros segundo o seu mandamento. Então, aqui no verso 22 diz, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a recebemos. Mais uma vez, temos um Deus bom, nos mostrando que se você como está lá, está doente, está passando por uma aflição, se nós pedimos algo a Deus, Ele vai nos conceder, porque o seu amor permanece em nós. E quando Jesus, o seu Filho, nos amou o primeiro, morrendo por nós na cruz, e se nós chegamos perto da cruz, aceitamos aquilo que Ele fez por nós, Ele disse, não há jeito nenhum que Ele não nos concede aquilo que nós pedimos. E assim que o autor sagrado disse, qualquer coisa que nós pedimos, você está me seguindo. Talvez está pedindo a cura. Eu te digo, Jesus quer e da sua vontade te dar a cura. Porque Ele já pagou. E se nós estudamos bem as Escrituras, eu posso afirmar dizendo, Ele não vai te curar agora. Ele não vai te sarar agora, porque já muitos anos antes, muito tempo antes, Ele já cumpriu tudo na cruz, Ele te curou. E só pela fé, como a Bíblia diz, nós recebemos qualquer coisa que pedimos, nós já alcançamos e recebemos. A cura é nossa, a bênção é nossa. Não há doença que Ele não pode curar. Não há pecado que Ele não pode perdoar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a vontade de Deus está nesse livro santo. Ele quer te salvar, Ele quer te curar. Eu vou concluir a minha pequena mensagem estudando junto conosco aquilo que o autor sagrado está dizendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, tomando o verso 38. Nós estamos a andar nas Escrituras só para mostrar que Jesus quer o teu bem. Ele quer que você tenha filho. Ele quer que você saia do hospital. Ele quer que você, com seus filhos, volte para casa. Porque Ele fez todas as coisas boas. Ele é o bom Deus que nos concede boas as coisas. Enquanto que o Satanás é o mau Satanás. Ele vem somente para roubar, destruir e para matar. A Bíblia nos fala aqui em Atos capítulo 10, tomando a partir do verso 38. A Bíblia diz o seguinte, vamos lendo. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui nós temos dois campos, compreendem? Jesus foi ungido, o Espírito do Senhor estava sobre ele.
Enquanto ele estava a se mover na sua missão, ele estava fazendo bem. Curando, como a Bíblia diz, o Filho do Homem apareceu para desfazer as obras do inimigo. Quais são as obras do inimigo? E aqui a Bíblia diz, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, nós entendemos agora. Jesus em quem andou para libertar, para desfazer, destruir as obras do inimigo. Porque o inimigo vem para destruir, para roubar e para matar. Mas Jesus, no seu lado, não andou para dar mais uma vez doença. Não andou para deixar ocorrer doença nas vidas das pessoas. Ele era agente da luz, ungido do céu, do Espírito Santo, andava para desfazer, destruir e acabar com a doença. A boa nova é que neste momento o poder do Espírito Santo está com você para ser curado. Eu creio na palavra do Senhor. Eu te convido para você afirmar a tua fé. A fé não naquilo que você está a sentir agora, mas na vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que você permaneça nesta doença. A vontade de Deus não é que a sua família fique dividida. A vontade de Deus não é que você tome uma nova demora no hospital. Não. A vontade de Deus é que você vive bem na sua família. Você usufrui, você goza da boa vida e da boa saúde. A vontade de Deus está se expressa na sua palavra dizendo: o Filho do Homem andou para desfazer. Ele foi ungido para acabar com as obras do inimigo. Mas no outro lado, temos Satanás, que é responsável das doenças. É assim, no João capítulo 10, verso 10, que todos conhecemos, está escrito: o Filho do Homem veio aqui na terra para nos dar a vida em abundância. O que quer dizer a vida em abundância? A vida cheia, a vida plena. Quando você olha no teu corpo, a vida está lá. Também no teu espírito. Quando você olha no teu espírito, você tem a vida eterna. E aquela vida está expressa no teu corpo pela tua saúde. Como a Bíblia diz no 3º de João: amado, desejo por cima de tudo que tu possa progredir, prosperar, como prospera o estado da tua alma. A vontade de Deus é a nossa cura. É assim no nosso texto nós podemos ver Jesus dizendo: eu quero a boa nova para você que está a me seguir, para minha irmã que está incomodada. Não conheço a tua doença e também não quero conhecer, mas eu conheço algo. Jesus vai te curar. Jesus vai te abençoar. Jesus vai te levantar. Jesus vai abrir os teus olhos. Vai te ajudar para achar de novo a habilidade para ouvir ou para falar. Jesus fará que aquela doença, aquelas infecções, aquele micróbio, aquela coisa, tumor que está no teu estômago, nos teus pulmões, na tua barriga, desapareça. Porque a sua vontade é que você esteja curado. Então, como é que a gente pode adquirir a cura que Ele providenciou por nós? É simplesmente pela fé. Você não precisa pagar nada, porque Ele já pagou todas as coisas. Quando estudamos Isaías capítulo 53, nós temos a obra que Ele já fez para você e eu, enfim, que possamos alcançar a nossa cura. Isaías 55, verso 1 até 5 diz: chega perto dele, nas águas, para captar água. Você não vai pagar. Chega com a tua fé, só para receber. A boa nova está aqui. Jesus já pagou. Jesus pagou pela tua cura. Você não precisa pagar. Há pessoas, às vezes, que compram medicamentos, que compram água, que compram azeite, todas essas coisas. Deus seja louvado. Mas por causa da recepção da tua cura, não precisa se comprar algo, porque Jesus já fez toda. É só a tua fé. Eu te convido neste momento. Se você crer na palavra, onde está escrito, Jesus disse: eu quero que você receba a tua cura. Jesus quer isso para você. Eu te digo, crê na sua palavra. Salmo 107, verso 20 diz: nas aflições, eles clamaram a Deus. Ele enviou a sua palavra. Ele não cobrou nada. Ele não pediu nada, porque a cura está a ser distribuída de uma forma gratuita. E você recebe mediante a tua fé. Creia comigo
que você pode sair daquele leito do morto. Creia comigo que aquele tumor vai desaparecendo. Creia comigo agora na palavra que Jesus já fez todas as coisas. Isaías capítulo 53 disse algo e podemos acompanhar. A Bíblia diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação, que Jesus quer a nossa cura. A quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentando-nos trabalhando. Ele foi chamado homem de dores. Quer dizer o quê? Algumas dores pelo qual tu está passando, dores de bexiga, dores de cabeça, dores de peito, Jesus pode curar e também livrar-te de qualquer vício nos medicamentos, vício no álcool, vício em qualquer coisa que abrir a porta das doenças, das infecções. Ele foi chamado homem de dores, experimentando nos trabalhos, e com um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Ele não te cura agora, já foste sarado. Ele não te dá cura agora, já foste sarado. É só você receber. É só receber pela fé, confessando a sua palavra que diz: Jesus, já na tua pisadura eu fui curado. Quer dizer o quê? Mioma, esterilidade, dor de bexiga de cabeça, câncer, quisto, qualquer doença, hemorroide, reumatismo, qualquer doença que nós podemos nomear. Não são esses nomes que importam, mas o que importa é o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus está em cima de qualquer nome. O nome de Jesus cura todas as doenças. O nome de Jesus dá cura a qualquer corpo. Eu te convido neste momento, após ter ouvido esta mensagem, eu te convido a colocar a tua fé, porque daqui a pouco nós queremos orar. Nós queremos te pedir, coloca a fé na palavra de Deus. Ele enviou a sua palavra e a palavra curou. Mateus capítulo 8 nos revela que pela tarde trouxeram muitos doentes aos pés de Jesus. Mas a Bíblia diz que eles tinham muitas doenças. A Bíblia até não nomeou aquelas doenças todas, porque a Bíblia não precisa nomear, mas a Bíblia diz o seguinte: pela sua palavra, Mateus 8,16, Jesus o curou. Jesus quer te curar. Jesus, na sua plena vontade, na vontade perfeita de Deus, Ele providenciou a cura para você. Eu quero te dizer, Jesus quer te curar. Agora chegou o momento para nós possamos orar. Tenha fé nessas palavras. Hebreus capítulo 2, verso 3 até 4 diz: a mesma palavra que nós estamos ouvindo foi pregada às outras pessoas do tempo passado. Mas a palavra não serviu em nada, porque a palavra não achou a fé dentro dela. A fé é o link, como se diz. A fé é o fio condutor, é a conexão com Deus. Você só recebe se você crer. Não olha na tua doença. Não olha nas situações pela qual está passando. Não olha o tempo que tomou a tua doença. Creia a vontade de Deus, a vontade boa, perfeita, é a sua cura. Começa a receber a sua cura agora. Jesus já providenciou. Nas suas chagas, nas suas feridas, já foste curado. Já. Agora só receba a tua cura. Creia. Estenda as tuas mãos enquanto eu estender a minha mão. E pela fé, você se conecta no Espírito que ensinou esta palavra. É o Espírito do Senhor. Não se lembra mais da sua doença. Não pensa naquilo que o médico disse, mas pensa agora na palavra que diz: já fomos curados. O poder está atravessando pela tela, pela rádio, o poder está passando. Em nome de Jesus.
Pai, eu estou orando. Qualquer doença que seja, dor de cabeça, dor de bexiga, dor de peito, mioma, quiste, esterilidade, câncer, qualquer doença que é reumatismo, dor das costas, qualquer doença que pode ser nomeada, eu digo, lá na cruz, Jesus já pagou. E a Bíblia diz, ele gritou dizendo, tudo está consumido. E na sua ferida, a minha querida, o meu amado, o meu querido já foi curado. Satanás, eu te ordeno agora pelo poder do sangue de Cristo, larga o povo de Deus, larga o amado de Deus, porque Jesus pagou. A Bíblia diz, de justo que ele era, ele se fez pecado, se fez pobre, se fez doença. A doença não é mais a nossa porção, mas a cura dele é a nossa porção. Eu profetizo cura. Eu profetizo restauração. Eu profetizo salvação. Eu digo agora, você que não podia andar, coloca-te de pé. Comece a andar pela fé. Você que não podia enxergar, receba a sua visão. Você que tinha dor nos pés, dor nas costas, dor na bexiga, seja curado. Levanta-te, faça algo que não podia fazer, porque a sua palavra é certa, é justa e verdade. Ele disse, eu quero te curar. Ele te toma nas mãos. Você que está dormindo, você que está deitado no seu leito, eu te digo, levanta-te pelo nome de Jesus. Desaparece doença no teu sangue, no teu coração. Qualquer doença que for diagnosticada, eu digo que o sangue de Jesus purifica teu sangue, purifica teu coração, purifica tua barriga, purifica tua cabeça, purifica teus olhos, purifica qualquer parte do teu corpo. Em nome de Jesus, você está curado, sim. Eu vejo isso, eu creio nisso. O Espírito do Senhor está lá te tocando. A presença de Deus está lá restaurando o teu corpo. Levanta-te pela fé agora. Faça algo que não podia fazer. Toma isso pela fé. Coloca a tua fé na palavra. Não se lembra mais daquela doença. Anda agora. Move-te agora. E você está curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso está acontecendo. Em nome de Jesus. É a vontade de Deus. Ele quer te curar. Receba isso. Está curado. Está curado. Porque ele disse, ele levou sobre si nossas doenças. E nas suas feridas fomos curados. Deus te abençoe. Por hoje, nós acabamos com a nossa pequena lição, mas tão poderosíssima. Você pode sempre ficar conectado na Rádio Gospel Angola, onde temos vídeo e temos também o áudio que você pode acompanhar. Você pode nos contactar a partir deste número 946 246 e 247. 946 246 e 247. Vive com boa saúde e que Deus te abençoe. Muito obrigado.